tocou o sino e já está para tocar o das 9. E uns minutinhos antes, que Deus abençoe todas as professoras e as crianças filhotinhos do Leão da Tribo de Judá, aqui em Porto Rico, e também nos diferentes países. Realmente é uma bênção grande que Deus nos concede nesse tempo final. Ser professoras de reis e sacerdotes, de crianças que estão sendo encaminhadas para receber as promessas que correspondem a esse tempo final. Porque, ainda que são crianças, para eles também é essa promessa. E se vocês observarem, são os que estão mais atentos a tudo que Deus está realizando, porque vejam a forma que apresenta tudo a eles, já seja pelos desenhos, quando são menorzinhos, e os maiorzinhos também, toda a forma que coloca para que aprendam, e com tudo isso, captam mais do que, às vezes, do que mesmo os próprios adultos. Os livros que chamam material didático, pastores me falaram que pegaram os livros para eles estudarem. Ou seja, que as professoras fazem um bom trabalho, porque também são usadas por Deus, e se deixam ser usadas por Deus, Deus as usa, as unge, e também são de grande bênção, grande bênçãos para a obra de Deus, e nessa parte das crianças. E damos graças a Deus que nesse tempo Ele nos permitiu também que estejam as professoras e os professores, porque temos as nossas crianças e queremos as bênçãos para eles também. E Deus não se esqueceu das crianças e nunca se esquecerá. Vejam ali, Ele dá um exemplo, se não se fizerem como criança, hein? Para Jesus, em tudo estavam as crianças. Deixam as crianças vir a mim. Ele dizia, não os impeçais. E ainda mais nesse tempo, que é um tempo tão difícil, no qual a humanidade está tão convulsionada em todos os aspectos. Tem um tempinho aqui de 1 hora e às vezes até menos. E o tempinho que também tem em suas casas e depois na igreja. Mas perceberam que tomam mais tempo, ficam mais tempo no mundo, nas coisas do mundo, do que nas coisas de Deus, que são eternas, que são as mais importantes. Então essa parte, a dos lares também, com seus pais, é muito importante para as crianças. E vejam que cada vez mais tem mais responsabilidade para os adultos. Porque quando chega em casa, é preparar a comida, você tem que preparar a comida para seu esposo e seus filhos, atender rapidinho a tarefa aí, e a hora de deitar, porque tem que madrugar pela manhã, toma o café da manhã e vamos todo mundo com o corre-corre, porque fica tarde, já está tarde para ir ao trabalho. Então vejam que esse reino não é um reino para os filhos de Deus. Portanto, estamos aqui por essa temporada, que é curta. E praticamente é como nadar contra a corrente. Em muitas coisas. Mas graças a Deus que deixou para nós sua palavra, nos deixou a guiança, nos deixou a arca do pacto, deixou para nós o mais importante, sua presença. Minha presença irá contigo todos os dias da sua vida, onde quer que fores.
Assim que tem muita responsabilidade nesse dia a dia que tem que cumpri-las, porque os filhos de Deus são responsáveis. Mas sempre olhando a promessa, as promessas que Ele tem para nós, é o que eu dizia ontem, em umas palavrinhas a uns jovens que me pediram, eu não passei para você. Pode subir. Eram uns jovens que estavam reunidos e vejam que a parte que corresponde a nós, como seres humanos nesta terra, temos que cumpri-las em todos os aspectos, mas não tirando o olhar das promessas. E as crianças, vejam, no tempinho que Deus nos deu para ensiná-las de uma ou de outra forma, tudo isso ajuda para o crescimento no campo espiritual. E vai chegar um momento onde com certeza já vai ir entrelaçando tudo que vai estar acontecendo no milênio, porque vejam, no milênio o único ensinamento será o ensinamento divino, o ensinamento do programa divino. Tudo que está sendo realizado neste mundo, o irmão Branham disse, que quando Ele os mandou, Ele não disse, vão e façam escolas e façam hospitais. Não, Ele os mandou pregar o Evangelho. E tudo o demais são ideias humanas e tudo isso. Mas por isso não vamos tirar as crianças da escola. Estaria fazendo o que aconteceu naquele tempo, 70 e pouco, que começaram a tirar as crianças da escola. Mas bem, cada família é individual e de acordo com como veja mais conveniente, faça. Mas o importante é a educação dessa criança, que também não cresça sem saber somar quanto é 2 mais 2, senão mas que cresça em um ambiente mais favorável para seus filhos, sem entrar em fanatismo. O melhor para a família, o pai e a mãe são os que sabem, são os que movem a panela ali. Ou seja, que sempre vão buscar o melhor para seus filhos. Tem uma parte que fala que Jesus não foi ao colégio e qualquer pessoa poderia dizer, eu não vou enviar meu filho para a escola. Não vou mandar meu filho para a escola. Não, não pode ser assim, não pode ir ao extremo, ao fanatismo. O que possa, é muito bom levá-los. São como as aulas das crianças. Aula bíblica das crianças. Os que têm seus filhos e desejam levá-los, podem levar. Falaram para mim, não estamos no tempo de levar as crianças aos estudos. Não é verdade? Porque isso foi antes. Vejam, vão ao extremo. Podem levar as crianças para as aulas bíblicas, as aulas bíblicas de criança, para que sigam aprendendo de tudo do programa divino para esse tempo final. E as crianças me falaram que tem muitos, e com certeza que disseram coisas que até os professores ficaram, e eu não tinha visto isso desta forma, como esse garotinho, essa menininha sabe isso. Vejam, também são crianças com percepção profética e sabem e conhecem tudo do programa divino, porque isso está selado aí. Em cada escolhido está selado essa palavra. E o que Deus está fazendo é abrindo e abrindo cada vez mais, até que torna consciente o que já está por dentro. Somos parte do Verbo. Portanto, somos palavra. E o que Deus está fazendo é abrindo o nosso entendimento e tornando consciente todo o programa divino. Assim que nos trabalhos que estamos realizando como professoras e professores, estamos fazendo um trabalho muito, porém que muito lindo, muito formoso e grande no programa divino.
E assim como aquela senhora disse ao irmão Branham, que ela tinha 99 anos e lá estava jovenzinha. Se você não tivesse pregado, não tivesse estado nesse serviço, eu não estaria aqui, essa senhora disse a ele, que tinha 90 anos quando estava na terra, mas ali estava jovenzinha. Assim mesmo são as crianças. Com certeza, quando estiverem no corpo novo e eterno, vão agradecer a vocês por também ser de grande ajuda e instrumento para que também recebessem as bênçãos. Porque muitas vezes, quando estão na igreja, lá no culto, alguns dormem porque são crianças. Ou se distraem com uma outra coisa, até os grandes se distraem, imagina as crianças. Mas quando faz essa forma assim, como faz nas aulas, que fazem de certa forma, aí chama atenção e gostam, já seja desenho ou outras coisas, isso chama a atenção deles e aí prestam atenção e talvez com uma aulinha captam mais rápido do que em uma mensagem que tenha sido dada, não captou. Veja que Deus fala de diferentes formas, e para as crianças tem essa maneira e essa forma de trabalhar, que também é uma ajuda adicional. Não quer dizer que não captam enquanto estão escutando na igreja, mas é uma ajuda adicional. Assim que professoras sigam em frente, professoras das crianças e crianças obedecendo suas professoras, porque são as melhores professoras deste planeta Terra e os melhores professores. E vocês são os melhores alunos deste planeta Terra. Vejam Davi. Era um garotinho. E qualquer um poderia dizer, eu sou muito travesso, eu faço muita arte, eu não posso ir nas aulas. Eu não fico quieto. Bom, tem que começar a ir se modeando. É porque meu filho é muito inquieto e não se aquieta, por isso eu não levo. Mas tem que quebrar o gelo e tem que ir. E aí as professoras vão modeando e vai educando. E tomam um exemplo de Davi, porque era um garotinho que estava por lá metido no meio das ovelhas. E aparentemente não, mas bem não foi convidado para se preparar. Ali todos, 7 pessoas, imagine se preparando. Isso tomou tempo, porque tinha que tomar banho. Se tivesse só um banheiro, imagina, preparar 7 pessoas, mais Jessé e mais os que estavam ali servindo, para se sentarem a comer. Era um pouco de pessoas para preparar uma atividade assim, e tomava tempo. E depois que tudo estava preparado, bom, entraram os 7 e passaram. Bom, falta algo aqui ainda. Como que falta algo? Falta algo porque não são nenhum desses. Deus me disse que não é nenhum destes. Bom, eu tenho um por lá metido no meio das ovelhas. Agora, por que não o chamaram antes? Se ele era filho, por que deixaram ele lá fora da casa? E aparentemente não era um da casa. Era um que estava por lá pastoreando ovelha. Ou melhor, era um pouco arteiro. Bom, esse vamos deixar ele lá fora e vamos dar bastante trabalho para ele que ele não venha para cá. E não nos atrapalhe, porque esse com certeza passa pela mesa e com o cotovelo derruba as coisas, ou alguma figura ou alguma coisa que tem ali. Derruba tudo. Bom, não vamos nos assentar até que ele esteja aqui. Vai buscar ele. E aí, com certeza, ele entrou. E a primeira coisa que ele fez, com certeza, foi se limpar ali. E quando a gente se limpa assim, tudo que está aí, pegado aí, cai. E agora, vocês vejam como ele era o que estavam esperando. E muitas vezes a gente pensa, olha, eu sou de certa forma assim ou assim, com as crianças, sou dessa forma e dessa forma. É impossível. Possa ir lá compartilhar com meus outros companheiros. Vejam, a bênção que ele tinha para Davi era de sentá-lo no trono. Portanto, você como mãe ou pai
Você também não pode desprezar nenhuma criancinha que tenha alguma condição, que seja inquieto ou travesso, e isolá-lo. Mas bem, traga-o, e você dirá, e por que eu trazer? Tem vários casos que falaram para mim, vejam, e como deu toda a volta e hoje era o dia para falar isso. Não isole seus filhos nunca, traga-os para as aulas com as professoras e professores e que tenham companheirismo com as demais crianças, porque o que menos pensavam que era o que ia ser rei ali, se sentando no trono de Davi, alguém que nem preenchia os requisitos para isso, tanto assim que nem sequer o convidaram, e sendo da família. Esse era o rei. Portanto, vocês, crianças, filhotinhos, vocês são reis e rainhas, os quais Deus os assentará com ele em seu reino. Os terá todos aí do ladinho, os desse tempo. Tem uma grande bênção de assentar do lado esquerdo e direito dele no seu trono, o que Tiago e João queriam. Agora, aí estão os ministérios sendo representados nisto, mas vejam que cada mensageiro tem seu grupo, e o grupo que estará aí é o grupo da Era da Pedra Angular. Quando ele entrou, com certeza todos aí perceberam que esse era o rei. E de seguro quando lo miraram, e com certeza quando olharam para ele, aí viram, viram que nele Deus ia estar cumprindo a promessa de que não faltaria um para sentar no trono de Davi. Agora, quando o arcanjo Gabriel disse isso a Maria, vejam como toda essa bênção vinha de alguém que não estava no quadro. Tudo isso nesse tempo final está se cumprindo, e os irmãos do nosso Davi estarão como ali, os irmãos ajudando para o assentar no trono de Davi. Na oração do fim de ano, creio que foi falado algo de levar o Espírito, de levar o Espírito, ou seja, o Espírito Santo a Israel. Como levar o Espírito Santo a Israel? Como levar o Espírito Santo a Israel? Vejam, é com e por um profeta. E bem-aventurados aqueles que ajudem e estejam braço a braço para que o Espírito Santo volte a Israel. Assim que crianças, filhotinhos de leão, do leão da tribo de Judá, neste tempo final, vejam onde se cumpre, plenamente se cumpre esse título em vocês. Porque enquanto estava na dispensação da graça, era potencialmente. Agora vocês são a realidade. Ali vocês estavam representando. Hoje vocês mesmos estão cumprindo. Agora veja como a mesma representação se torna realidade. Lá era um cordeiro.
o bode representava a Cristo. E Cristo veio e cumpriu, tornou-se a realidade disso. Mas a bênção que nós temos tido é que somos, nós fomos o título, fomos o tipo, ou seja, a representação, e também somos a realidade. Isso é grande. Somos a realidade disto que também estávamos representando e mostrando. Assim que hoje são filhotinhos do leão da tribo de Judá. Hoje são leãozinhos. Ou seja, já dizem com propriedade. E chegarão a essa estatura do varão perfeito, a estatura desse corpo eterno e glorificado, o qual vocês também receberão. Assim que, como sempre ele dizia, se nós não colocarmos, se nós não recarregar a bateria, as crianças vão passar na nossa frente. E nós não sabemos se muitas das crianças serão adotadas antes. Porque ele disse, primeiro Miguel me apresentava, depois o Benji. E não se sabe se uma criança, ou seja, que até as crianças, as crianças podem ter uma bênção grande nessa etapa na qual estamos vivendo. Que até as crianças, Deus pode usá-los para algo que talvez os adultos não estejam preparados, porque eles não têm limitações. Eles vão para diante, vão para frente e não têm problemas com nada. Bem, que Deus os abençoe e os guarde. E continuem, crianças, filhotinho de leão e professor das crianças, continuem esse trabalho tão importante. E, sobretudo, que sempre tenham a direção do Espírito Santo, a direção de Deus em vocês, e recordem que o que estão usando para as crianças é a espada. Portanto, saber usá-la para não feri-los, senão que, mais bem, para ensiná-los. Bom, Deus os abençoe e os guarde, e muito obrigado por esses momentinhos que temos tido. Hoje, domingo, 7 de janeiro de 2024. Assim que Deus os abençoe e os guarde, e adiante. E já são as 9h13, já passamos, estamos no recesso para ir à atividade. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Muito obrigado. Deus os abençoe.